Olá pessoal, mais uma vez agora, publicando um quarto vídeo, que logo mais eu vou procurar publicar. Hoje a gente vai falar sobre ocultismo. Muita gente ao ouvir falar de ocultismo sente logo uma certa repugnância. Por quê? Eu não sei. Na realidade, ocultismo é uma coisa que está oculta, mas não tem nada a ver com mandinga, com essas coisas que o pessoal na sã ignorância pensa. Ocultismo é uma coisa que está oculta. Por exemplo, vocês já viram muito esse sinal aqui, né? Principalmente nos santos da igreja. Esse sinal aqui, ó. Esse sinal aqui é um sinal ou um símbolo que quer dizer o seguinte, que existem duas ciências. Uma, que é essa aqui, que é essa ciência conhecida. É a ciência dada para todo mundo. E essa outra aqui é uma ciência interior, ou seja, oculta. Daí a palavra ocultismo. Então, se a gente for analisar direitinho e para a gente compreender os mistérios, a gente tem que voltar às antigas civilizações, porque descendemos delas. Então, eu costumo dizer que o passado é o futuro vivido no presente. Por exemplo, nas escrituras, que ontem a gente falou sobre as escrituras, no século XX, antes de Cristo, duas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas. O relato desse problema causado na época, dessas duas cidades terem sido destruídas por Deus, vocês vão encontrar lá no Velho Testamento. Está lá. Não vou citar versículo nem capítulo. Vai passar a ser uma pesquisa de vocês. Pelo menos é uma forma de incentivar vocês a folhear, né, o livro e procurar a pesquisa. Mas se a gente passar para o século XX da nossa era, ou seja, depois de Cristo, a gente vai ver que no século XX, no meio do século XX, também houve duas cidades destruídas, Hiroshima e Nagasaki. Lá ele relata, no Velho Testamento, ele relata que choveu fogo e enxofre do céu. E no século XX a gente sabe que foram duas bombas que explodiram. Então observe que o passado é o futuro vivido, nesse caso, naquele presente do final da Segunda Grande Guerra Mundial. Mas eu tomei a liberdade de pegar um dos livros meus para dar uma resposta bem melhor, porque a gente aqui está falando pelas lembranças da cabeça. Então, eu peguei um livro chamado ABC do Ocultismo. O autor desse livro chama-se Papus, conhecido também na linguagem francesa de Papy. Ele era um médico, gerado em causa, etc. É francês, porque nasceu na Espanha e depois, muito novo, foi morar na França. Então, esse livro é da Sociedade, Martins Fontes, da Sociedade das Ciências Antigas. Aqui, ó. ABC do Ocultismo, para vocês verem. Eu peguei alguns parágrafos desse livro, vou fazer a leitura de alguns trechos que eu selecionei para vocês terem uma ideia do que vem a ser ocultismo. Então, a definição geral do ocultismo, tanto dita nesse livro como nos livros antigos. Então,
O ocultismo tem por objetivo o estudo da tradição antiga, da antiguidade. Por que da antiguidade? A gente tem que saber que a gente veio de lá, não é? Daquele povo antigo. Então é preciso que a gente entenda. No que concerne às forças ocultas, ou seja, as forças metafísicas da natureza, do homem e do plano divino como um todo. Esta tradição era ensinada tanto no Antigo Egito como nos velhos santuários da China e da Índia, a uma elite de indivíduos selecionados por uma progressiva iniciação. A ciência não era, portanto, permitida a todo mundo. Era oculta nos templos, e assim podemos definir este primeiro aspecto sob o nome de ciência oculta, ou scientia occulta. A ciência ensinada nos mistérios estudava o plano invisível sob todos os seus aspectos. No homem, na natureza, sob seu duplo aspecto de natureza naturante e de natureza naturada. No plano divino, bem como as relações destes diversos planos ou princípios entre si, seus benefícios e suas diversas manifestações, pode-se, portanto, definir esta segunda parte da tradição como a ciência do invisível ou a ciência do oculto, chamada também, em latim, scientia occultati. Enfim, uma vez constituído o ensinamento, um método particular permitia encobrir, ou seja, esconder dos profanos, as revelações dos mistérios pelo simbolismo, os hieróglifos, as lendas religiosas, que é justamente o que a gente falou no último vídeo, sobre aquelas histórias, aquelas parábolas, não é? Que funciona como a vestimenta das escrituras. Os mitos, está aí a mitologia farta, né? E todos os procedimentos derivados dessas práticas. A verdade era transmitida ao povo sob os véus apropriados. Sobre esses véus, em um outro vídeo, eu vou contar uma história de um iniciado. A ciência oculta escondia, pois, o que descobria. Era a ciência encoberta, também chamada, em latim, scientia occultans. Ora, esse é o triplo aspecto da ciência oculta. Por que triplo? Primeiramente, a gente deve saber que tudo tem altura, tem largura e tem a profundidade. Se identifica um corpo no espaço por essas três coisas. Embora que há mais coisa no espaço, que futuramente a gente vai falar. Então, é um triplo aspecto da ciência oculta, né? E quando se estuda qualquer um dos numerosos autores que se dedicaram a este assunto, é muito importante saber a que gênero de estudo eles se referem na tripla definição oculta. 1. Oculta nos templos. 2. Occultate, oculta ou ciência do invisível. 3. Occultans, oculto, velado. As narrações de iniciação veladas sobre os contos poéticos de Homero, Virgílio ou Dante são também uma fonte de valor para essas pesquisas. Por exemplo, as escrituras sagradas, de um modo geral, elas contam 3 histórias numa só. Por exemplo, a nossa escritura,
e nós conhecemos como Torá ou como Nosso Testamento, Novo e Velho Testamento. Ela conta a história do homem, do mundo e do universo. São 3 histórias numa, a Trindade. Como a gente pode dizer também, vamos supor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas numa. Como no Egito, que a gente falou ontem, Horus, Ísis e Osíris. Como também a Trimurti na Índia. E vai por aí. Então, são também uma fonte de valor para essas pesquisas, aqueles livros citados anteriormente, dos poéticos de Homero, Virgílio ou Dante. Certos autores só consideram a ciência oculta em relação a esta segunda parte e a definem como o estudo do invisível. Esta definição refere-se apenas a uma parte da ciência oculta e a mais importante talvez, mas não a única. Este estudo incluía o estudo da natureza, que é o segundo re do nome divino, chamado natureza naturada. B. O estudo da natureza humana, que é o voo do nome divino. E 3. O C. O estudo da natureza naturante, que é o primeiro re do nome divino. Estas 3 partes reunidas formando a vida. Eva. Então, Eva representa a vida. Acima desses 3 estudos naturais estavam as ciências divinas, correspondente ao Iode, do nome divino. Soletrar o nome sagrado e Havé era conhecer a ciência oculta em todas as suas manifestações. Cada ciência era estudada por sua vez da seguinte maneira: estabelecia-se o verbo da ciência, ou seja, a palavra da ciência, a lógica ou logos da ciência. Nomeava-se cada um dos elementos que constituíam seus princípios de constituição, ou seja, a lei da ciência, o estudo físico ou anatômico desses elementos. Por exemplo, para o estudo do céu, a astronomia. 2. Em seguida, estudava-se para cada ciência o verbo, novamente, a palavra ou logos, em ação. O logos vivo e operante era a fisiologia, ou seja, as funções. A palavra fisiologia significa funções. Ou melhor, a lógica de cada ciência. Para a ciência dos astros, essa parte constituía a astrologia. 3. Depois estudava-se a relação de cada ciência com o plano mental, o plano das concepções humanas, das classificações e de tudo o que constituía a ciência cerebral, tão cara às nossas universidades. Isso constitui o plano da sabedoria, ou seja, da sofia, que vem de Sofia. Isto é, para a ciência dos astros, a astrosofia, ou seja, a sabedoria do astro, cuja chave é toda a mitologia antiga, quando transformada em mitosofia, ou seja, a sabedoria do mito. Enfim, a aplicação real das forças secretas escondidas no homem permitia sair do plano mental e de suas terríveis ilusões para transportar-se dentro do plano da visão direta, onde se via face a face as forças da criação. Era a visão, a fania de cada ciência.